Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa revisão da unidade 2. Eu sou o professor Jean Nobre e juntos nós iremos fazer aqui um breve resumo, sobre os conteúdos que nós estudamos nessa unidade. Então, acompanha comigo. Aula de número 30, revisão e avaliação, tá? Então, a gente vai fazer a nossa revisão com base em alguns exercícios que nós vamos fazer aqui, tá? E aí, em cima desses exercícios, eu revisito o conteúdo que nós estudamos, os conceitos e tal, e aí a gente percorre toda a unidade 2 utilizando essa metodologia, tá bom? Então, vamos lá para a nossa cartela de número 1. Muito bem, então, vamos começar aqui falando sobre as razões trigonométricas. Razões trigonométricas. Então, nós temos o seno, o cosseno e a tangente, tá? São as três razões trigonométricas fundamentais que nós temos, que a gente estuda aqui nessa etapa de ensino. Existem outras, tá? Mas a gente vai estudar essas três aqui por enquanto, tá bom? Então, no caso aqui dos senos, tá? Ou do seno, nós temos o seguinte, ó. Vamos lá. Primeira razão que nós temos, o seno. O que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas o que é cateto oposto? O que é hipotenusa? O que é cateto adjacente? Vamos lá aqui rever alguns conceitos, tá? Essas razões trigonométricas aqui, nós vamos aplicá-las, tá? No triângulo retângulo, ok? E o que é um triângulo retângulo? É aquele que faz ou que forma um ângulo de 90 graus. Por que o triângulo retângulo ele recebe esse nome? Porque se você pegar um retângulo, se você pegar aqui um retângulo e traçar uma diagonal, estou fazendo aqui a mão livre, ele não vai sair proporcional, tá? Mas se você traçar uma diagonal nesse triângulo, nesse retângulo, você vai ter o surgimento de dois triângulos. Olha só, eu tenho esse daqui. Está aqui o meu primeiro triângulo. E o outro triângulo é esse daqui, ó. Percebem? Então nós temos dois triângulos, retângulos, a partir desse retângulo aí. Então, traçamos aqui uma diagonal, tá? Bem ao centro. Surgiu aí dois triângulos. Muito bem, então, o triângulo retângulo ele recebe esse nome em função dessa origem. No triângulo retângulo, nós temos dois catetos. Eu vou representar aqui como abreviado, tá? Cateto A, cateto B. E temos ainda a hipotenusa, ok? A hipotenusa ela sempre irá ficar do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Do lado oposto a esse ângulo, eu tenho a minha hipotenusa. Não tem como errar a posição da hipotenusa, tá? Porque às vezes acontece, ó, de o triângulo estar invertido. Então, você pode ter um triângulo nesse formato aqui, ó. Olha só, o triângulo está invertido. Então, nesse caso, para você descobrir onde fica a hipotenusa, você vai procurar o ângulo de 90 graus. Então, se o ângulo estiver aqui, significa que desse lado é a nossa hipotenusa, tá bom? E aqui são os catetos. Beleza? Muito bem. Então, as razões trigonométricas, nós vamos utilizá-las no triângulo retângulo. E a primeira razão que nós temos, que a gente estava falando, é sobre o seno. Então, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Como nós temos aqui um ângulo de 90 graus, então sobraram dois ângulos, esse aqui e esse outro, tá? Se eu estiver
trabalhando esse ângulo aqui, por exemplo, vamos supor que ele seja de 30 graus, tá? Quem é o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus? Quem é o cateto oposto? É esse aqui, ó, o cateto A, né? Então, o cateto A, ele está do lado oposto ao ângulo de 30 graus. Então, esse é o ângulo, esse é o lado oposto, tá? Que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, tá? Aí, além do seno, nós temos também o cosseno. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tudo bem? Cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo de 30 graus? Ou seja, qual é o cateto, qual é o lado que está na adjacência desse ângulo de 30 graus? É o cateto B, tá? Ó, adjacente é o que está ao lado, tá? Então, quem é que está ao lado desse ângulo de 30 graus, né? Só pode ser o cateto B, porque o cateto A, ele está do lado oposto, tá bom? Então, o cateto adjacente vai ser cateto B sobre a hipotenusa. E a última aqui é a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá bom? Então, essas são as três relações trigonométricas que nós temos, tá? E aí, pessoal, nós falamos também sobre a tabela trigonométrica, tá? Mostrei para vocês como é que a gente constrói uma tabela trigonométrica, tá? Então, aqui nós temos a tabela do seno, do cosseno e da tangente. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o cosseno de 60 graus, por exemplo. Então, aqui está o ângulo de 60 graus, aqui está o cosseno, né? Então, quem é o cosseno de 60 graus? Ó, 1 sobre 2, né? 1 sobre 2 é o cosseno de 60 graus. Eu quero saber quem é o seno de 45, sem problema. Está aqui o seno, está aqui 45, né? Então, quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Tá? É assim que a gente trabalha a tabela trigonométrica. Professor, onde é que a gente vai usar essa tabela? Vamos lá que eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. Olha esse desenho aí. Veja. Mário deseja construir uma rampa para acessar a garagem de sua residência. Sabe-se que a distância entre o início da rampa e a parede da garagem é de 2,5 metros. 2,5 metros, que é essa distância aqui, tá? Conforme a figura. E a inclinação da rampa será de 30 graus. Então aqui está o ângulo de 30 graus. A extensão dessa rampa medirá. Então ele quer saber, ó, essa extensão aqui. Ele quer saber quantos metros esse carro vai percorrer até chegar na parte de cima ali da rampa. Tudo bem? Então veja, nós temos ali um triângulo retângulo. É ou não é? Olha aqui o ângulo de 90 graus, né? A princípio nós temos aqui um ângulo de 90 graus, tá? Então, o x, ele só pode ser quem? A hipotenusa, né? Porque o x, ele está do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, x é a hipotenusa. Tudo bem? Bom, para eu calcular esse x, qual é o cálculo que eu vou fazer, né? Eu tenho que usar o seno, o cosseno ou a tangente. Aí, para isso, nós temos que observar onde estão os valores que eu tenho. Veja, o meu ângulo, que eu vou usar como referência, é esse daqui, o ângulo de 30 graus, certo? 2,5 está na adjacência desse ângulo ou está do lado oposto a esse ângulo? O que você acha? 30 graus está ao lado desse ângulo, está na adjacência, ou melhor, 2,5 metros, né? Está na adjacência desse ângulo ou está do lado oposto? Está na adjacência, né, pessoal? Porque o lado oposto teria que ser aqui, ó, y, oposto ao ângulo de 30 graus, né? Então teria que ser ali. Mas não é lá que o valor está. Então, nesse caso, nós iremos usar, ó, o cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de 30 graus. E o cosseno de 30 graus, vamos voltar aqui novamente, olha só.
Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, beleza, vamos usar essa relação. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? Vamos substituir os valores agora? Olha só, cosseno de 30 graus vai ser igual cateto adjacente, que é 2,5, sobre a hipotenusa, que eu não sei o valor, estou procurando, né? Então, a gente vai representar como x. Muito bem. Agora nós temos o seguinte, cosseno de 30 graus. Puxa vida, quanto vale o cosseno de 30 graus? Aí a gente vai usar a nossa tabela. Olha só, cosseno de 30. Então, cosseno de 30, ó, raiz de 3 sobre 2, tá? É para isso que existe essa tabela. Então, no lugar de cosseno de 30, eu vou escrever raiz de 3 sobre 2, igual a 2,5 sobre x. Olha só. Então, aí estão os valores, tá? Mas aí é o seguinte, ó, pode acontecer, não é sempre, tá? Que no exercício ou na questão, ele dê para nós o cosseno do ângulo, ou o seno, enfim, tá? Se isso acontecer, você vai usar o valor que ele te deu lá, que é o que nós temos aqui no exercício. Ele deu, ó, dado, né, seno de 30 igual a 0,5, cosseno de 30 igual a 0,8. Então, ele deu o valor aqui para nós, ele deu a informação. Cosseno de 30 igual a 0,86. Então, nós vamos usar essa informação que ele deu, tá? Então, no lugar de usar na forma de fração, vamos usar o valor decimal que ele deu, que foi 0,86. Entendido aí? Tá? Ele deu para nós, ó, o valor do cosseno de 30, que é igual a 0,83. Então, no lugar de cosseno de 30, a gente vai substituir por 0,86. Muito bem, então a partir daqui, vamos arrumar aqui a nossa equação, né? Então vai ficar 0,86x igual a 2,5, né? 2,5 vezes 1 é o próprio 2,5. Então aqui nós temos 2,5 dividido para 0,86. Então a extensão dessa rampa, né? Fazendo aí essa divisão, 2,5 dividido para 0,86. 0,86. Logo, x é igual a 2,5 dividido por 0,86. 2,90. Vamos deixar só 2,9, né? 2,9 metros, ok? Bom, vamos lá nas alternativas agora. Veja, a letra A não pode ser, letra B também não, letra C também não, né? Letra D passou do valor que nós encontramos 2,9, né? Então a alternativa que mais se aproxima é essa daqui. 3 metros, tá? Porque a letra C não pode ser, porque deu 2,58, ainda está um pouco longe de 2,9, né? Então, o valor mais aproximado é justamente 3 metros, tá? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar as razões trigonométricas, tá? Para seno, cosseno e tangente. Ele vai dar ali... vai pedir um dos lados do triângulo, tá? Vai dar o outro, e aí com base nesse outro lado que ele der, e mais o ângulo que você tiver, você vai utilizar o seno ou cosseno ou a tangente para encontrar ali o lado que está sendo procurado. Beleza? Vamos voltar então para a nossa revisão. Temos aí mais outra questão. Essa outra questão aqui, ó. Essa outra questão envolve um triângulo qualquer, tá? Então ele diz, um terreno na forma triangular tem frente de 10 metros e 20 metros, em ruas que formam entre si um ângulo de 120 graus.
Então ele disse que o terreno é triangular, né? Olha só, triangular. 10 metros, uma das frentes e a outra frente 20 metros. Em ruas que formam entre si, um ângulo de 120 graus. Então esse ângulo está, ó, bem aqui. 120 graus, tá? A medida do terceiro lado do terreno, então ele quer saber essa medida aqui, meus amigos. Ó, essa questão aqui a gente vai resolver através da lei dos cossenos, tá? Que foi um conteúdo que nós estudamos também, tá? Então vamos lá aplicar a lei dos cossenos aqui. Ó, x ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno do ângulo. Tudo bem? Essa daí é a relação da lei dos senos. Então, como eu quero encontrar o valor desse lado aqui, né? Vou deixar x ao quadrado. B ao quadrado o lado B pode ser 10, então vai ficar 10 ao quadrado mais o outro lado, que é C, 20 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 20, vezes o cosseno, tá? Cosseno de 120 graus. Então aqui está, o cosseno de 120 graus, ok? Vamos seguindo. X ao quadrado é igual, aqui vai dar 100, 20 ao quadrado dá 400, né? 20 vezes 20, 400, menos 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 20 dá 400 também, ok? Vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120, meus amigos, é menos 0,5, tá? Eu já trouxe o valor aqui para a gente ganhar tempo, tá? Cosseno de 120 graus é menos 0,5, tá bom? Então vamos lá, continuando, x ao quadrado é igual, vamos logo fazer aqui 100 mais 400, que dá 500, né? Agora eu tenho menos daqui do 400 com menos do 0,5, que vai dar mais, tá? Qualquer número multiplicado por 0,5 sempre vai dar metade dele. Então, 400 vezes 0,5 dá 200, ok? Então, x ao quadrado é igual a 700. Vamos colocar esse 700 aqui na forma de radical, na forma de raiz, né? Não temos a raiz exata de 700, ok? Então, para isso, nós temos que decompor o 700. Quando a gente fizer a decomposição de 700, nós vamos chegar em 10 raiz, que é justamente as alternativas que nós temos aqui, né? Nós vamos chegar em 10 raiz de 7, ok? Após aí a decomposição, né? Nós iremos chegar nesse valor. Então, o outro lado que está sendo procurado, 10 raiz de 7, ok? 10 raiz de 7 é o valor aqui do nosso terceiro lado, certo? Vamos lá para a nossa próxima questão, que a nossa revisão já está chegando ao fim. Essa daqui, pessoal, envolve o teorema de Tales, tá? Uma questão envolvendo o teorema de Tales. Ele quer saber quanto vale, ó, esse segmento aqui, tá? Apenas esse segmento. Então ele deu os outros valores, né, dos lotes 1 e 2. Ele deu todos os valores aqui da frente, né, de cada lote. E ele quer saber qual é o valor do quarto lote ali, né? Então veja, qual o comprimento da lateral do lote 2 que fica voltada para a Alameda 1? Que é justamente, ó, esse lote 2 aqui, né, voltada para a Alameda 1. Então nós trabalhamos bastante também, fizemos bastante exercícios, né, utilizando o teorema de Tales, tá? Então para a gente resolver essa questão, nós vamos montar a proporção, tá? Então eu vou fazer assim, ó, 20 está para x, assim como, olha só, 20
está para x, tá? Vou pegar esse segmento todinho aí. 20 está para x, assim como 24 está para 30. 24 está para 30, ok? Então aí está a nossa proporção, né? Agora aqui nós vamos apenas multiplicar o produto dos meios pelos extremos. Aqui, pessoal, nós podemos simplificar essa fração, tá? Então, eu vou fazer direto aqui em função do nosso tempo, mas a gente pode, claro, sempre trabalhar com uma fração simplificada, né, para facilitar aí os cálculos, tá bom? Então vai ficar 24x igual a 30 vezes 20. 3 vezes 2, 6. Aqui vai dar 600, né? Dividido para 24. Então 600 dividido para 24 vai restar 25, ok? 25 metros. Então, o quarto lado que está faltando ali, tá? Que é o valor de x, 25 metros. Tá bom? Então aí está a revisão, tá? Dos conteúdos que nós estudamos ao longo dessa unidade 2. Então a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá.